Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras. Elas que disseram sim para uma guiança, para uma mentoria, para a paz, Pix, palco. E aqui nós falamos sobre empreender, sobre inovar, sobre amar, sobre crescer e sobre inspirar outras pessoas. Você irá se inspirar muito agora, porque a minha convidada do palco de hoje, do Pode Sim, é a doutora Carolina Schiffel. E ela vem falar muito sobre maternidade, sobre saúde mental, saúde emocional, porque ela é uma médica psiquiatra. Super bem-vinda ao Pode Sim, Carol. Muito obrigada, Chay. É um prazer, uma honra estar aqui hoje com você. Prazer é nosso. A gente tem muito o que conversar. Eu adoro esse assunto. Eu acho que te conhecer foi um presente para todas nós. E eu quero que quem está nos escutando e nos assistindo agora conheça um pouquinho da Carol, da doutora Carolina. Quem é você? Conta pra gente. Então, eu sou médica, psiquiatra, sou formada há 13 anos e sou mãe da Alice. A Alice tem 4 anos. E esse processo da maternidade, ele mudou muito, transformou muito a minha vida. E com certeza me fez fazer alguns movimentos nesses últimos anos, inclusive o mais recente foi participar da tua mentoria. Que interessante. Quando nasce um filho, né, a gente realmente acredita que as coisas não vão mudar tanto. Não sei se você teve essa sensação, se você já sabia que ia ter muita transformação, porque essa transformação ela vem muito de dentro para fora. O que realmente mudou? Quais são os movimentos que você trouxe com a Alice na tua vida? A Alice poderia estar aqui hoje com a gente, né? Eu não ia conseguir falar se ela tivesse. Mas sim, ela mudou bastante a minha vida. Óbvio que a gente sabe que algumas rotinas, algumas situações serão diferentes depois da chegada de um filho, né? Mas eu realmente não tinha ideia da dimensão dessa transformação. Para mim, eu tive um processo em específico que foi a questão da depressão pós-parto, que dificultou, foi um pouco mais complexo, né? Mas consegui dar a volta por cima e por conta disso, por tudo que eu vivenciei, é que eu venho agora, mais recentemente, entendendo que é importante para mim ressignificar isso que eu passei e poder ajudar outras mulheres também, né? Que lindo e que impactante nós escutarmos de uma médica psiquiatra que ela mostrando, inclusive, com coragem, ousadia, eu diria, inclusive, que viveu isso na própria pele. Porque, muito provavelmente, você sentiu diferente. Eu já tive. Eu tive uma depressão pós-parto. E eu brinco que eu tive uma depressão pré-parto. Que pode acontecer também. Pode acontecer, porque no pós-parto eu fui entender só depois, por ajuda de uma médica psiquiatra também. E aí, por conta disso, eu preventivamente consultei a psiquiatria, uma médica psiquiatra, no meu segundo filho. E aí eu já me tratei, porque eu já estava vivendo um processo de depressão grávida, não só depois, então eu já tratei medicamentos, enfim, terapia antes, e foi maravilhoso para mim ter essa consciência, ter essa ajuda, esse acompanhamento, foi muito maravilhoso para mim mesmo. A minha segunda gravidez e a minha segunda maternidade, porque eu maternei 2 vezes, elas foram completamente diferentes uma da outra, para mim. E por conta, eu julgo que foi por conta dessa clareza, porque no primeiro eu não tinha essa clareza. Então eu levei um tombo, uma rasteira da vida, por me perceber deprimida, realizando um dos grandes sonhos da minha vida. Isso é muito louco. Conta pra gente, essa Carol, mãe, e a doutora Carolina, médica psiquiatra, entendendo e vivendo tudo isso. Que furacão deve ter sido na sua vida? Foi, mas eu te confesso que eu tive dificuldade de entender o que estava acontecendo na época, né? Nunca imaginei que isso aconteceria, até por conta da questão do conhecimento, né? Já tinha ajudado inúmeras mulheres a tratarem, a passarem por isso antes de vivenciar. Então, nunca imaginei que eu teria dificuldade em reconhecer o que estava acontecendo, né? Mas tive.
E porque realmente essa questão do emocional e da maternidade vai nos consumindo no dia a dia, né? E aí a gente vai atribuindo. Primeiro é baby blues, aí depois é o sono, privação do sono, a minha bebê tinha refluxo. A gente vai achando algumas explicações, né? E a gente tem dificuldade, às vezes, de admitir as nossas questões emocionais, né? Por isso que eu acho muito, muito bacana tu mesma colocar, né? E outras mulheres poderem assistir. Nossa, mas a Chay, que é uma mulher de referência, uma inspiração para tantas, admitir que teve algo que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em reconhecer. Né? E aquelas que estão vivendo, muitas vezes, um tratamento, elas também têm uma vergonha, né? Sim. De dizer... Recentemente, uma amiga minha chegou para mim e sinalizou, olha, estou tomando medicamento, mas... Aí ela já usa o MUS. Já vem uma explicação. Para explicar e para dizer que logo vai parar. E eu respondo, que maravilha. Se está te fazendo bem, se você está sendo muito bem acompanhada, se você tem autoconhecimento suficiente para perceber que precisava de algo mais, e esse distúrbio químico no nosso corpo, né? Exato. Então, o medicamento, ele é uma composição química que vai auxiliar no distúrbio químico que a gente está vivendo em determinado momento da vida. Com certeza. Né? Porque a gente não diz para uma pessoa que está com um problema no coração, tu tem que fazer força, te concentra, te ajuda, que o teu problema no coração vai passar. A gente não fala, a gente tem uma clareza de que é algo do organismo da pessoa, né? Mas quando é da mente, a gente não tem essa clareza de que é um distúrbio químico, que a gente pode corrigir. A gente fica na fantasia de que a pessoa tem que se ajudar, que ela tem que ter pensamento positivo, fazer atividade física. Óbvio que isso tudo ajuda, mas quando já está num nível de doença, a gente precisa tratar como outras doenças do nosso corpo, né? E nós, mulheres, temos essa questão hormonal que ela é muito mais oscilativa, digamos assim. Não sei se existe essa palavra, né? Mas oscila muito mais. Oscila muito mais. Porque a gente vive por diferentes momentos cíclicos, inclusive. Nossa, todo mês já muda. Todo mês já muda. E você trouxe um assunto muito interessante. Uma vez eu fui na minha ginecologista, eu era solteira ainda, trabalhava muito, foi no início da minha carreira no banco, trabalhava muito mesmo. Sofria algumas pressões que na época eu não estava muito acostumada com o comparativo entre funcionários, aquela coisa de performance, eu não estava muito preparada para aquilo. E trabalhava realmente muitas horas. E eu emagreci muito, estava muito triste, com muitas dores no meu corpo. Eu lembro que eu fazia acupuntura. E eu fui na ginecologista normal e ela disse, você tem que fazer exercício físico, porque isso vai melhorar o teu humor, a tua alegria. E eu lembro claramente que eu olhei para ela e disse assim, eu não tenho vontade e força para fazer exercício físico. Se você puder me ajudar com esse primeiro gatilho, talvez eu busque isso na sequência. E eu lembro que foi a primeira vez que eu fui medicada. E às vezes é justamente isso, né? A pessoa não consegue ter um mínimo de força, de condições, Vamos botar né? o nome desse podcast assim, Chay a medicada. Que bom, né? Que bom. Muito bom. Se toda a humanidade, né, fosse tratada, às vezes seria melhor. Mas óbvio, assim, né, Chay? Também ressaltar que tratamento da depressão, tratamento do emocional não é só medicação. Não, é isso que eu ia te perguntar agora. Me conta todos os recursos que a gente tem. Mas o primeiro recurso, Carol, é a gente reconhecer, né? Sem dúvida, é o reconhecer. Por isso que eu tenho me atrelado assim a esse propósito de levar mais informação para outras mulheres, para que outras mulheres não sofram tanto, porque não precisa ser tão sofrido. Não levem tanto tempo para reconhecer. Reconhecer quando estão doentes, e aí precisa de um tratamento, mas também reconhecer quando está começando a desandar, e aí é o momento da gente tomar algumas medidas, fazer algumas intervenções para evitar que isso se torne lá na frente uma doença. Então é isso que eu quero tentar levar um pouco de informação para as mulheres. O que a gente pode fazer além da medicação? Psicoterapia, sem dúvida, é carro-chefe, assim, né, do tratamento. Importante, os hábitos de vida. E aí, como colocar isso dentro da rotina de uma mãe, de uma recém-mãe, né? Tem que se alimentar bem, tem que dormir bem,
Como é que a gente faz isso? É desafiador. É muito desafiador. É muito desafiador. E aí é onde entra, eu acho muito importante a questão da pessoa ter consciência e de aos poucos ir levando essa consciência para as pessoas que estão ao redor, né? E construindo uma rede de apoio. Porque nem sempre, assim como a gente não nasce mãe pronta, às vezes a nossa rede de apoio ela também não está pronta. Às vezes verdade. A gente precisa treinar, às vezes a gente precisa falar e penso... O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Né? E nem todos os homens, pais, sabem lidar com a paternidade também. Muitos têm algumas suas dificuldades, muitos se afastam. Muitos casais se separam com os bebês pequenos, é frequente a gente ver isso. Né? Aí vem uma outra outras avalanche, consequências, outra né? avalanche emocional gigante. Exato, mas eu penso que trabalhar a rede de apoio, e outro detalhe, né? Pai não é rede de apoio, pai é pai. Adoro. Né? Então, a rede de apoio... Trabalhar a paternidade, trabalhar a rede de apoio. Exato. Tentar encontrar pelo menos um momento na sua vida para que essa pessoa olhe para si. Isso. Eu ia chegar lá. Mas com certeza, às vezes a gente começa com 5 minutos. Logo no início, às vezes são 5 minutos que tu vai te permitir... E não precisa ser trancada no banheiro, né? Não. Às vezes tem que ser, né? Mas quem já teve filho pequeno sabe, né? Mas, enfim, que seja 5 minutos e aos poucos isso vai aumentando, daqui a pouco isso vai se tornar uma tarde, um dia, não sei. Mas que a gente aprenda a determinar o que é o nosso limite, né? Porque esse momento que a gente tira ali para estar conosco mesmas é para a gente reconhecer o que a gente está sentindo, né? Quais são os nossos sentimentos, as nossas necessidades, onde que eu me encontro no meio desse processo? Porque a gente vai se perdendo muitas vezes, né? A gente vai se perdendo, vai perdendo a nossa própria identidade. E é um dos grandes atributos que a gente tem de poder mesmo, de poder pessoal, é a nossa identidade. É saber quem a gente é. Uhum. É saber que esses 5 minutos é um minuto de mergulho em si própria e de resgate. Porque quando a gente mergulha, a gente se resgata. E fazendo coisas que a gente gosta, escutando coisas que nos elevam, estando com as pessoas especiais, se permitindo. Porque não é merecimento, é permissão. Exato. É permissão. Exato. E muitas vezes a culpa que a gente sente às vezes de estar errando, do bebê não dormir direito, de ter brigado com o marido, vem uma avalanche da emoção culpa. E a culpa, ela bloqueia a permissão. Quando a gente se sente culpado, a gente não se permite. E aqui vem um movimento muito poderoso, inclusive da rede de apoio entre mulheres, né? Mulheres ouvirem mulheres. Num primeiro momento, existe uma comparação, existe um julgamento, mas se a gente entender que quem fica mesmo é quem se ajuda, é muito importante a gente também dividir isso com outras pessoas. Com certeza. E o que eu acho muito lindo desse movimento que tu vens criando e aumentando cada vez mais é justamente esse apoio entre uma mulher e outra, né? As mulheres têm muita facilidade em julgar uma outra, né? É verdade. E uma ajuda genuína nem sempre a gente encontra tão fácil. Mas ela existe, né? Ela existe. Ela existe. E a gente ir permitindo e encontrando, às vezes a gente tem que conhecer outras pessoas, né? Tirando, inclusive, as nossas defesas, né? Claro, porque mas não é fácil também tirar as defesas, né, Chay? Nosso escudo, né? Não é. Mas ter a certeza de que em algum momento a gente encontra pessoas que vão nos entender. Às vezes essa nossa egrégora, às vezes essas mulheres que vão andar conosco não são as mesmas de antes. E a gente tem que estar aberta para tentar. Que sorte das mulheres que têm de longa data essa rede, mas às vezes a gente tem que criar novas redes. E o que eu acho muito importante da tua fala é a questão do se permitir, da permissão. Porque essa permissão ela tem que justamente vir da gente mesma, né? Às vezes a gente fica esperando a permissão do outro.
fica esperando a permissão de alguém, da família, dos pais, do companheiro no trabalho. Mas essa permissão, ela só vai acontecer... Às vezes até dos filhos. Às vezes até dos próprios filhos, exato. Às vezes a gente fica esperando a permissão até dos próprios filhos, porque os filhos são campeões de fazer chantagem emocional com a gente. Eles sabem os nossos pontos fracos, né? Verdade? Não é verdade? Mas é a gente se permitir. Porque muitas também das mulheres vêm de um histórico de vida de ter que ser a filha boazinha, de ter que ser forte, de ter que dar conta de tudo. Então, tu permitir olhar, às vezes, para as tuas necessidades, às vezes foi algo que tu não foi treinada ao longo da vida, né? É verdade. E, Carol, você teve esse despertar, viveu isso na pele, no coração. Não foi nem na pele, foi no coração, na alma. E, de forma muito próspera e abundante, você construiu um curso. Né? Você tem um curso para... Conta um pouquinho do teu curso. Isso. Então, Chay, foi uma forma que eu encontrei de tentar sistematizar um pouco dessa fala, né? Tentar levar esse propósito para outras mulheres de uma forma organizada. Então, daí a ideia do curso, que é um curso específico de saúde emocional das mães. Então, o que são os sinais que a mãe tem que tentar reconhecer? Que sinais que é importante ela entender que tem que começar a resolver para não deixar evoluir para outra situação, entender o que é o baby blues, o que são essas alterações hormonais que a gente conversou, a gente falar um pouco mais sobre essas estratégias que a gente mencionou antes, que não são só as medicações, né? Sim. Então, é poder trazer um pouco desse contexto todo de saúde emocional na maternidade e também reforçar o porquê que é importante tratar essas mulheres, né? Óbvio, é importante para que elas tenham mais qualidade de vida, sem dúvida. É importante para a família com quem elas convivem, para o trabalho, às vezes, se for o caso, mas é fundamental também para aquele bebê. Porque Sim. uma mãe emocionalmente estável, ela vai ser uma mãe que vai conseguir desenvolver uma relação muito mais saudável com seu filho. E essa relação, esse vínculo mãe-bebê, ele é fundamental para o desenvolvimento do cérebro do bebê. Para as habilidades que depois, lá na frente, a gente às vezes reclama, tem dificuldade dos jovens, dos adultos, por que tantos problemas também emocionais, que aí não só na maternidade, né? A minha mãe costuma brincar e dizer assim, a culpa é sempre da mãe. Então, querendo ou não, a culpa não, mas uma certa responsabilidade. Uma responsabilidade, né? Porque óbvio, às vezes tem situações em que não é a mãe, é algum outro cuidador que o bebê vai ter. Então, essa relação do bebê com o seu principal cuidador que é o vínculo do qual nós estamos falando. Sim. Na maioria das vezes é a mãe, e como a gente está trazendo, então, essa questão da maternidade, por isso que eu estou colocando isso. Mas não no sentido de culpar as mães, né? Óbvio que... No sentido de acolher, no sentido sim, de orientar, no sentido... E é um curso online, né? Ela pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar. Exato. Foi isso que eu pensei, porque normalmente maternidade consome muito a gente, né? Eu me lembro que quando eu estava grávida da minha filha, eu fui no último congresso que eu comprei uma pilha de livros. Achando que o que eu vou fazer em 4 meses, né? Em casa. Eu vou ler, vou estudar, vou reformar a casa, vou malhar, vou treinar. Eu não preciso sim, eu ia fazer muitas coisas, eu ia dominar o mundo. Eu adoro quando vem uma grávida de primeira viagem e me diz tudo que ela vai fazer no pós-maternidade, assim. Ok, depois tu me conta, eu falo assim. Eu não consegui ler nenhum naquela época, né? Mas enfim. Mas, de qualquer forma, então, o que eu pensei? Que não adianta ser um conteúdo muito extenso, aulas longas, enfim, porque não é o que a mulher precisa, né? Então, uma informação de uma forma mais leve, mais didática, trazendo os pontos principais e trazendo apoio para essas mães. E trazendo estratégias, eu gosto muito disso. Uma vez eu fiz um planejamento que foi pós-maternidade também, de emagrecer 10 quilos em 10 meses. E eu lembro que a minha nutricionista, ela me ajudou com essa palavra, estratégias. Por exemplo, se hoje eu tomo chá, é porque naquele acompanhamento eu aprendi que eu poderia deixar de tomar 9 cafés com açúcar, porque eu tomava com açúcar na época, e trocar por chá. Então, ela me trouxe estratégias. Quando a gente tem estratégias que a gente pode incluir no nosso dia a dia, porque é muito fácil a gente falar, é isso, é aquilo, faz isso. Mas quando tem estratégias que se encaixam
e isso é direcionado para uma profissional como você, faz toda a diferença. Então, estratégias de manejo de estresse, estratégias de resgate de emoções positivas, estratégias de como interagir com consciência social pós-parto, porque muda a nossa relação social com as pessoas, é ou não é? Muda tudo. Mas é exatamente isso. Eu acredito muito que conhecimento nos liberta, mas também não adianta só o conhecimento, um monte de livro e tu não saber o que fazer com aquilo, um monte de informação, né? Ele precisa de alguma forma vir para a prática, vir para a vida real. Então, acho que a estratégia é justamente isso, né? Qual é o caminho para a gente tirar esse conhecimento e colocar na prática? Você me surpreendeu muito, tá? Porque você vem de uma área que é uma área realmente mais profunda, mais teórica, num momento de maternidade bem latente, vivendo muitas coisas da tua vida pessoal, profissional também, com a tua clínica lá, andando, voando. E aí você entra na mentoria, bem quietinha. Eu sou meio reservada mesmo. Cheio de estratégia e sai da mentoria com o curso pronto, sendo lançado. Exato. Eu disse, nossa, essa mulher é muito poderosa, porque você coloca em ação. Me conta uma coisa. Quando você disse sim para a mentoria, quais eram teus medos e quais foram as experiências que trouxeram? Pode falar, tá? Pode falar que você chegou, eu não acredito que isso vai funcionar. Eu acho que eu já te comentei. Realmente, Chay, justamente, né, por já ter alguma bagagem, assim, de autoconhecimento, eu tinha uma certa dúvida do que aquilo iria me acrescentar. Mas eu estava disposta a pagar para ver. Até porque eu estava sentindo a necessidade de sair da minha bolha. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, de estudar e me aprofundar. E às vezes eu acabo ficando muito dentro do meu universo, né? E não fazendo aquilo que eu comentei antes, que é de trazer o conhecimento para a vida real, né? E de alguma forma, eu entendi que talvez a mentoria poderia ser um caminho até para saber quais são as alternativas no mundo real, né? Porque às vezes a gente está tão fechado, e eu acho que na minha profissão isso acontece muito, assim, eu converso com outros colegas, às vezes isso é presente, que a gente está só lá na realidade de dentro do consultório, que é uma realidade muito solitária também, né? Sim. Entra um paciente, sai outro, tu não pode comentar com ninguém o que acontece, então tu tem que ir digerindo, fazendo a tua terapia, é algo muito, muito, muito solitário, né? Então, eu vi na mentoria essa possibilidade, o medo que eu tinha era de, eu vou gastar um dinheiro à toa, não vai dar resultado, mas eu acredito muito que sempre alguma coisa a gente extrai. Mas eu confesso que eu não imaginava que eu iria extrair tanto. Até porque isso que eu estou comentando contigo do propósito do curso sobre saúde emocional das mães foi algo que eu entendi e construí durante a mentoria. Eu não tinha essa consciência do que eu iria fazer. Olha que interessante. Não tinha. Meu Instagram era fechado até pouco tempo atrás, né? Eu não entendi ainda como... Porque eu preciso entender qual que é o porquê, o motivo, para daí eu fazer. Para que eu vou abrir um Instagram? Acho que seria Por interessante. exemplo, né? Não, mas eu concordo. Não, tem um propósito. Então, tem um objetivo. levar informação, vou ajudar mais pessoas. Então, aos poucos, isso foi se construindo e... Enfim, eu acho que eu estava precisando sair lá do universo só do consultório também. E você também acabou atraindo um lançador, né? Alguém que vai lançar com você. Isso. Fiz uma parceria com uma lançadora. Uma lançadora. Acho tão interessante, porque isso já aconteceu com outros profissionais que fizeram mentoria comigo, porque abre o Instagram de forma direcionada, né? Com fotos, com retrato, com posicionamento, entendendo o arquétipo, entendendo a persona. E não tem a ver com o número de seguidores. Tem a ver com o conteúdo, tem a ver com a entrega, tem a ver com o posicionamento. Então, o posicionamento é como você é visto pelo outro. E então, logo que abre o Instagram, logo que se posiciona, logo que diz a que veio, inclusive atrai pessoas que façam com que a gente cresça mais rápido e voe mais alto. Isso eu fico realmente muito feliz. Eu quero que você me conte como que as pessoas te encontram. Como que é o teu Instagram? É doutora Carol, psiquiatra.
doutora Carol, psiquiatra. Você fez live esses dias, a gente vai ter uma live juntas. Estreiei nas lives e vamos fazer uma live juntas. Exatamente. E agora está no teu podcast aqui comigo. Isso. E você já deu palestras? Já. Nos congressos, várias vezes, né? Já. Uhum. E a gente pode contratar a tua palestra também para conhecer um pouco mais, né? Agora pode. Não estava pensando, mas é muito interessante ter uma pessoa como você que já viveu essa vida e que busca tanto, é tão sábia, tão pesquisadora e tão abundante em compartilhar, porque você já chega aqui nesse podcast abrindo o teu coração. Porque muitas pessoas usam muito o arquétipo da soberana, porque eu sei, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E você foi muito humana, trazendo a tua realidade. Isso com certeza conecta, é muito gostoso de escutar. Faz com que a gente se sinta livre também para falar. Que bom. E é muito do teu papel, né? Porque uma médica psiquiatra, ela precisa despertar na gente a vontade da gente se abrir. Sim. E você fez isso aqui comigo. Que ao ótimo! Vivo! Olha que louco isso! É muito mais fácil, eu confesso, fazer isso no individual, lá na minha zona de conforto, né? Mas eu entendo que desmistificar alguns assuntos também é função como médica, Por que você escolheu a psiquiatria? Porque eu gosto de conversar. Embora eu seja uma pessoa muito reservada, quando eu estava sempre com os pacientes, nos estágios, assim, eu sempre gostei de conversar muito. E muitos dos problemas, muitas das causas de algumas doenças, elas têm uma correlação importante com o emocional, né? E eu também fui bolsista de pesquisa a faculdade toda. Eu me formei em Porto Alegre, na Universidade Federal de Porto Alegre, e o nosso hospital escola é a Santa Casa de Porto Alegre. E lá existe o serviço de referência em transplante renal pediátrico no Brasil, que é Porto Alegre e São Paulo, são as duas referências. E muito das pesquisas que eu fazia ao longo da faculdade foi acompanhando uma psiquiatra que fazia consultoria psiquiátrica das crianças que faziam transplante e daquelas famílias dos doadores. Olha que autoridade que você tem para falar disso mesmo. Então, ali eu fui vendo um outro lado, né? O quanto às vezes a medicina ela está muito preocupada. E claro, tem que ser com a questão técnica, com todo o conhecimento do físico, mas tem uma pessoa ali do outro lado, né? Tem uma família, né? Tem várias pessoas sendo impactadas positiva ou negativamente pelo emocional, às vezes, ou pela doença de uma. E é só parar e ouvir, né? Olhar nos olhos, estar atento. Quando eu decidi mesmo, digamos assim, foi quase no final da faculdade, numa situação ambulatório de climatério. Então, dentro da ginecologia, tinha um ambulatório específico de climatério. E aí a mulher já estava 3 anos indo lá e não melhorava a libido, e já tinham tentado várias estratégias. E aí, na entrevista, depois a gente conversa, atende a paciente e discute o caso com a preceptora, né? Que aí seria a professora-chefe do serviço. E aí eu fui levar para ela, o marido atropelou ela, tentou matar ela não consegue mais ter relação com ele depois daquele episódio. Nossa. Ela já estava 3 anos indo no ambulatório, tentando trocar remédio, hormônio, e ninguém sabia da história dela. Então... Ninguém tinha escutado isso? Não. Aí deram alta daquele ambulatório e mandaram para psiquiatria. Mas, enfim, ali eu percebi, olha só, como a gente tem que parar e sair do piloto automático e escutar. E isso eu amo fazer. Então, foi onde eu me encontrei. E não me arrependo, realmente, não me arrependo. Não, e olha como você trouxe uma jornada onde tudo passa realmente pela mulher, pela mãe, pelo emocional. Isso faz muito sentido. Esse teu curso é o primeiro de muitos. Vamos ver. Não tenho a menor dúvida. Vamos ver. Ele deve estar realmente recheado de muita alma, de muito amor. E eu quero muito que você tenha muito sucesso, porque muitas mulheres precisam de você. Muitas famílias precisam de você. A gente já vive hoje uma situação real e muito positiva, porque eu sou muito positiva em tudo, em que a consciência das pessoas é entender que a medicina ela é muito mais integrativa, ela é muito mais envolvente, ela é muito mais de pessoa para pessoa. E quando a gente fala da psiquiatria ou do emocional, a gente fala também
de outros recursos que estão disponíveis, mas sempre ter a orientação de um médico humano como você é realmente o que vai fazer a diferença, e não é mais uma coisa, é só para quem está muito doente. É para se prevenir. Claro, com certeza. Né? E por conta disso que justamente nos últimos anos também eu fiz o movimento de sair do consultório onde eu trabalhava sozinha, montei a clínica para justamente trazer outros profissionais para trabalhar com a questão da saúde emocional, saúde mental. E então tem as psicólogas e tem terapias holísticas também, porque eu acho que complementa. Para mim faz todo sentido. Para mim faz. Sabe? Eu sou apaixonada por aromaterapia. Sim. Eu uso os óleos essenciais. Nós temos uma aromaterapeuta. Eu uso há muitos anos. Exato. E realmente me ajuda demais. Ajuda meus filhos, ajuda a minha família como um todo. E tudo vai complementando, vai somando, né? Exato. É a gente entender essa visão do todo, né, do ser humano. Eu espero que a gente evolua cada vez mais nesse sentido. Eu acredito que sim. E eu acho que com a inteligência artificial cada vez crescendo mais, vai sobrar mais tempo para a gente olhar para o emocional. E é isso que eu acredito. Não é? Ai, que bom, uma pessoa otimista. Eu sou. Ai, que bom. Eu sou. Porque realmente, assim, até tive num congresso agora faz pouquinho tempo e a gente vê as pessoas assustadas com o que a inteligência artificial vai dominar, vai tirar os nossos trabalhos, os nossos empregos. Não, o que é automático, até o computador, o robô faz. Mas esse olhar humano, essa escuta, essa sensibilidade. Nenhuma máquina vai conseguir aprender e fazer. Não. Né? E aí vai voltar, a gente vai voltar a ter tempo, porque até então a gente não tinha tempo, a gente estava fazendo um monte de coisa operacional. Tem um monte de gente fazendo trabalho muito operacional, e achando isso o máximo. E a gente vai voltar a ter tempo para estudar, para filosofar, para conversar, para se olhar, para olhar para o outro e, consequentemente, para criar coisas muito maravilhosas. Eu tenho esse olhar super positivo. Ai, que bom. Eu concordo, comungo desse olhar. Né? Eu tenho eu mesmo. Acho que a gente tem que reforçar cada vez mais essa questão do autoconhecimento. Com certeza. Porque só pessoas que têm um mínimo de autoconhecimento é que vão conseguir surfar nessa onda, assim, né? Surfar nessa onda, E o nosso papel aqui como mentoras, porque você também tem esse papel de mentora e de guia, é trazer essa consciência, essa clareza para mais e mais pessoas. Então, cada uma tem o seu momento de assistir às suas aulas, mas é um primeiro passo. É um primeiro passo para o autoconhecimento, é um primeiro passo que vai fazer com que, inclusive, essa mulher transmita isso para outras mulheres da família e vá compartilhando, e a gente vai formando uma rede realmente, que é o que eu acredito do nosso movimento, que é uma rede em que uma realmente impulsiona a outra. A gente vai chegando ao fim do nosso Pode Sim. É tão rápido, né? Passa muito rápido. Muito rápido. Muito bom. Mas eu gosto de perguntar alguns sims emblemáticos. Vamos lá. Bom, me conta assim, uma viagem que você brilha o olho. Paris. É meu lugar, sonho, assim. Realizei já esse sonho e amo, adoro. Uma comida que você diz sim. Lasanha. Ai, que Tenho bom. saudade da lasanha da minha mãe. A lasanha da minha mãe é a melhor lasanha do mundo. Eu vou te dar a lasanha da minha mãe um dia. Aceito. Combinado? Combinado. É lasanha de carne moída, assim? Isso. Tá, então tá. Ó, carne moída a gente só guisado, né? A gente fala. Lá no Rio Grande do Sul é guisado, isso aí. Não, pode deixar. Eu vou te dar de presente a lasanha da minha mãe pra você Obrigada, matar a saudade. Obrigada. Porque realmente é a melhor do mundo também. A minha, né? E você diz sim. Pra qual movimento agora que você está buscando? A Alice está com 4 anos. Você está num sim o quê? Para a coragem do empreender, para a coragem de voar mais alto? É um sim de tentar não me importar tanto com a opinião dos outros. Amei. Você vem de uma cidade pequena, né? Exato. Eu morei muitos anos em Porto Alegre, mas vivo hoje numa cidade pequena. E eu acho que aos poucos eu fui me rendendo, assim, muito. Mas o que vão pensar? Eu acho que é esse sim. É um sim maravilhoso. É um sim que serve para todo mundo. Deixa uma mensagem final, então, agora, para quem está nos escutando.
Você já deixou várias, tá? Mas vamos deixar uma frase, alguma coisa final. Tem uma frase que tem feito muito sentido, uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que diz que é justo que muito custe o que muito vale. E eu acho que isso faz todo sentido, assim, na maternidade, porque o nosso cuidado, a nossa dedicação, ela vale muito. É a vida de uma pessoa que vai fazer toda a diferença ali na vida daquela pessoa. Então, é justo que custe, né? E acho que quando eu entendi isso, eu disse, tá, eu relaxei um pouco, vai passar, é justo. É justo. Que lindo. Obrigada. Obrigada, Carol. Foi lindo ter você aqui. Obrigada, Chay. Realmente você é uma mulher necessária. Eu gosto de falar isso. Obrigada. Terminamos aqui mais um episódio cheio de alma, cheio de amor, cheio de emoção. Falamos de mães, falamos de coração aqui para você, doutora Carol Schiffer. Falo errado o seu nome sempre, não? Schiffel. Schiffel, doutora Carolina Schiffel. Você pode segui-la no Instagram. Qual que é o Instagram? Doutora Carol Psiquiatra. Doutora Carol Psiquiatra. Você vai vê-la aqui também no meu Instagram direto. E acompanhe o nosso podcast, o nosso Pode Sim. O podcast das guerreiras. Essas mulheres que dizem sim para si mesmas e que impactam muito o mundo ao nosso redor. No próximo episódio, te espero por aqui. Um beijo. Até mais.